Olá, meus amigos, bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos a essa meditação, hoje nesta sexta-feira da 31ª semana do Tempo Comum, dia em que reservamos o nosso coração para a oração, para o jejum, a abstinência de carne, para a oração, para o silêncio. Devemos hoje meditar em nossos pecados e desejar a conversão, Desejar o retorno a Deus. E no dia de hoje, a liturgia nos dá uma preciosidade que nos ajuda muito nesse propósito. O Senhor nos faz refletir sobre o que de fato nós temos oferecido a Ele. Muitas vezes a gente pensa que aquilo que o Senhor espera do nosso servir, da nossa disposição, seria apenas uma parte da nossa vida. Será que é assim? Né? Será que Deus espera apenas aquele louvor, aquela adoração, aquele momento do dia para Ele e tal? Será que é isso mesmo? E o resto a gente cuida da nossa vida? Seria uma matemática meio louca, né? Que depois de uma vida onde a gente deu mais razões aos nossos objetivos, ao fim dela, Deus nos presenteia com uma vida eterna, onde aí sim passaremos a viver na eternidade para o seu louvor, para a sua adoração, para o seu serviço. Não faz muito sentido, né? Então, o que realmente devemos dispor a Deus? E como dispor isso a Deus? Esta é a lógica que nós precisamos entender naquilo que o Senhor ensina hoje. Então rezemos, pedindo ao Espírito Santo que nos dê largueza de entendimento, de coração, para compreender essa palavra e colocá-la em prática. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença, e vos pedimos, Senhor, com humildade, com um coração cheio de desejo renovado de vos amar e servir, que nos ensine, Senhor, quais faculdades de fato devemos dispor a vós. Dai-nos, Senhor Jesus, grandeza de coração para realizar tudo que seja favorável à união para convosco. E afasta de nós aquele tipo de vida reservada, econômica e preguiçosa, no qual a gente não arrasta coisa alguma que valha. Dai-nos, Senhor Jesus, um coração realmente devoto a vós. Por intercessão de nossa Mãe, a Virgem Maria Santíssima, que sempre devotou a vós todas as coisas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, o evangelho de hoje está narrado em Lucas 16, versículos de 1 a 8, e diz assim: Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: Que é isto que eu ouço ao teu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. E o administrador começou a refletir: O Senhor vai me tirar a administração. Que eu vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, não, eu tenho vergonha. Ah, já sei o que eu vou fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. E o administrador disse: Pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: E tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: Pega a conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios que os filhos da luz. Existem algumas parábolas, que dão um pouquinho mais de pano para manga para a gente entender. Mas mesmo assim, vamos lá, a partir do princípio mesmo ali da parábola, procurar entender o que o Senhor Jesus quer nos dizer com essa esperteza dos filhos do mundo. Então, vamos lá. Primeira coisa, se a gente for parar para pensar em administração, em bens, não é a primeira vez que Jesus está usando esta comparação. Ele já usou várias vezes. Lembra da parábola dos talentos? Então,
que Deus dá a cada um talentos conforme cada um possa administrar. Também quando o Senhor fala sobre dons essenciais como o da profecia, né? O de levar a palavra, de curar as pessoas, ele fala que nós não devemos, né, colocar uma lâmpada debaixo da cama, mas no alqueire para que brilhe a todos. E também que nós não devemos reter o sabor do sal que tempera a nossa vida. Devemos ser neste mundo sal, né, para temperar a vida dos outros. E se o sal não dá sabor ou não preserva contra a corrupção, de nada ele está valendo, a não ser pisado pelos homens. Lembra-se disso? Então, aqui mais uma vez o Senhor fala sobre administração, sobre o patrão e sobre o administrador. E na hora que a gente vai parar para pensar, em nossa vida, a gente sim tem 3 dons essenciais. Mas esses 3 tipos de dons estão conosco por um empréstimo, né? Deus nos deu para que nós venhamos a fazer uso deles na nossa vida terrena. Então, o que Deus nos deu? A vida, por exemplo, né? Eu não fiz nada para merecê-la, é um dom de Deus, é uma graça. E essa vida o Senhor me chama à santidade, né? Santidade também é um outro dom que eu preciso contribuir, mas é um dom de Deus. É Deus quem dá, né? Quem abre o reino dos céus ao homem. Jesus é o reino dos céus. E ele se dá por inteiro a nós para que isso aconteça. Mas os 3 tipos de bens que o homem tem, por exemplo, seu corpo, né? E quando eu falo corpo, entenda, né? O corpo e todas as suas disposições, né? A alma também. Então, tá aí uma coisa que Deus deu. Os bens materiais e bens espirituais também, né? São coisas que Deus nos deu, porque de fato, se a gente não tivesse capacidade laboral, cognitiva, vital para trabalhar por esses bens, né? Para conquistá-los justamente, a gente não teria. E terceira, né? Ah, falei primeiro corpo, bens materiais e espirituais e a vontade, né? Que é uma faculdade de nossa alma. A nossa alma, dotada de inteligência para conhecer a Deus, para conhecer a verdade, também tem a vontade para dispor todo o nosso ser para aquilo que a inteligência concebeu pela fé. Então é isso. Nós temos esses 3 bens, né? Esses 3. E na verdade, a gente vai perceber que esses 3 bens são dons de Deus, são presente de Deus. Deus que nos deu. Ele é o patrão. E ele nos pede uma administração desses dons, né? Desses bens. Então, eu não devo usar para propósitos escusos, né? Ou para alimentar em mim as minhas concupiscências, que é o que a gente geralmente faz. Então, geralmente, a gente coloca esses 3 bens para funcionarem a nos dar prazer na concupiscência da carne, a nos gerar cobiça na concupiscência dos olhos, ou a gerar em nós orgulho, que é um amor desenfreado por si mesmo, né? Uma filáusia. E aí a gente passa, então, a se amar mais do que a Deus. Então, quando eu empenho esses meus bens todos, né? Toda essa riqueza, essa grandiosidade para mim mesmo, eu estou sendo como o administrador de hoje aqui, que foi acusado de esbanjar os bens. Mas chegou um dia de prestar as contas, né? E aí o patrão disse o seguinte: o que é isso que eu ouço a teu respeito? Me presta conta da tua administração, porque você já não vai mais poder administrar os meus bens. Olha que forte. E aí dá para entender, por essa leitura, que esse dia no qual eu não vou mais administrar os bens é o dia em que eu vou ser chamado a prestar contas, né, da minha administração, ou seja, na minha morte, e se perceberá que por eu ter sido infiel no pouco ou no muito, né, ou no mais ou menos, ou seja, em tudo que eu recebi, né, em tudo que eu recebi, por eu ter sido infiel, eu não vou mais administrar bem algum de Deus. Ou seja, é a morte eterna. É isso que acontece aqui. E aí, o administrador então começou a refletir. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer?
Então, já parou para pensar sobre isso? Se você, por exemplo, nos dons que Deus te deu, você não tivesse mais nenhum deles, né? Por exemplo, você não tivesse mais o seu corpo, você não tivesse mais os seus bens, você não tivesse mais os seus afetos, as suas memórias, se você não tivesse mais os seus dons espirituais, seus dons materiais, se você não tivesse mais uma robusta vontade para se inclinar àquilo que a sua inteligência concebeu como bom, se você não tiver nada disso, imagina, o que você ia fazer? Esse que é o drama do administrador que foi pego em flagrante roubo, né? Em flagrante adultério, estelionato. O que ele vai fazer? Porque ele não vai mais administrar os bens de Deus. Então, o que é essa vida onde eu não tenho nenhum dom, onde eu não sou, onde eu não existo, né? Onde a minha existência já não é mais sustentada pelo grande dom de Deus, que é o meu Criador, que é o meu Senhor, que é meu Deus, né? Que é o meu amado Deus. Deveria ser. Tem nada para fazer. Deu para entender agora por que quando a gente usurpa dos bens de Deus, a gente já vive uma vida insensata. E o fim desta vida insensata é mais insensato ainda, porque eu não vou viver para mais nada. Não existe mais nada. Acabou-se tudo. Como a morte é triste, e principalmente a morte que acontece no termo no qual eu não estava amigo de Deus, eu não estava multiplicando os dons. Veja, quando a gente não tem inteligência, quando a gente não tem sabedoria, quando a gente não tem ciência, até mesmo as coisas boas que Deus nos dá, a gente perde. Lembra-se dos dons dos talentos, né? No qual ali Deus dá talentos conforme a capacidade da pessoa de administrar bem. Então, Deus deu a capacidade de administrar bem esses dons. E aí teve um que, apesar de ser capaz, ele pegou o dom que ele tinha e ele enterrou. Enterrou. Por quê? Primeiro, ele não sabia, não se percebeu amado por Deus. Esse é o primeiro ponto, né? Porque ele enterrou e ele sabia que o Senhor iria colher onde não semeou, né? Ele esperava algo em troca daquele empréstimo, daquele dom. Então ele não se percebeu amado, ele se percebeu, na verdade, cobrado. Aí ele teve medo e soterrou o bem para quando o Senhor voltasse, ele pegasse aquele bem integralmente e devolvesse de volta a Deus. Não fizesse nada de sua vida. Esse é o que acontece quando a gente tem preguiça espiritual. Quando a gente não se percebe amado, a gente se vê a pessoa mais ínfima do mundo, a gente não se ama, e aí a gente tem medo, uma vida amedrontada, tacanha, simplória demais, sem coragem, sem magnanimidade nenhuma, e aí eu não multiplico aquilo. O que o Senhor fala? Olha, se você não se acha capaz, não se achava capaz, e teve muito medo, por que então você não pegou seus bens, seus talentos e colocou no banco, que é a igreja, por exemplo? Ah, não sei o que fazer do meu corpo. Uai, dá à igreja em voto de castidade. Com certeza ela fará do bem do seu corpo, da sua castidade, do seu celibato, algo valoroso para a conversão das almas para o reino dos céus. Ou então, por que você não prestou o bem do seu corpo em um matrimônio, no qual, junto, né, com seu cônjuge, você iria entender, né, que podem formar uma família, que pode direcionar essa família a Deus, viver os sacramentos em conjunto. Se você não sabia o que bem fazer dos seus bens, né, dos seus bens, por que não deu aos pobres, ou não vendeu tudo e deu em caridade à igreja, ou fez voto de pobreza, ou pediu, né, ajuda a um bom administrador de bens para usar de fim caritativo, mas também para o bom préstimo à sua família, a você mesmo? Por que você não cuidou do seu corpo, né? Esse conselho serve para mim também, que estou aqui gordinho e preciso sair do sedentarismo. Por que não, né? Enfim, e aí você pegou e soterrou. Por quê? Você tem medo de viver? Você tem medo dos seus dons? Você tem medo de louvar a Deus? Você tem medo de administrar o que Deus te dá? E aí, meus irmãos, vem a pergunta-chave, né, desta meditação.
o que eu devo direcionar a Deus para servi-lo bem. É apenas os meus louvores, a adoração, apenas o culto da missa, apenas a confissão, é apenas essa parte da minha vida que geralmente eu dedico pouco tempo de oração do meu dia, de oração na semana, de oração dominical, é só isso? Não, é tudo, tudo, né? Porque o dono da tua vida, dos teus dons, é, dos seus bens, é Ele. Ele é o dono. Você é um administrador. E quanto mais Ele te deu, mais existe em você a capacidade para administrar isso bem. Então, quanto mais Ele te deu, mais Ele vai te dar em ciência, para saber o valor das coisas que Ele te deu, em inteligência, para você reconhecer o seu próprio valor e o do próximo, e em sabedoria, para você reconhecer o valor dele, para que você não use desses bens para usufruto próprio ou das vossas concupiscências, mas para o louvor de Deus. Entende? Então, meus irmãos, quando Jesus nos fala assim, o que eu ouço ao teu respeito, é necessário então que se ouça ao nosso respeito que nós temos empregado sem medo, sem economia, todos os nossos bens, toda a nossa vida para o louvor de Deus. Enquanto eu sou casado, enquanto eu sou um leigo celibatário, enquanto eu sou um religioso, enquanto eu sou um padre, tudo que Ele me deu serve para o louvor dele mesmo. A inteligência, a sabedoria, a minha alegria, o meu dom de cantar, meu dom de louvar, meu dom de tudo, tudo deve ser para Deus. Por exemplo, o objetivo desse canal é servir a Deus, né? Desejo então colocar aqui empréstimo de tudo, que é uma coisa simples, né? Mas Deus pediu, então estou aqui para fazer isso. E para quê? Para Ele, né? Para que corações sejam levados a Ele, né? Esse é o objetivo. Então eu quero, né, dispor da minha vida para resgatar o belo, o eterno e o verdadeiro no coração daqueles que ouvem essas meditações. Por quê, meus irmãos? Porque se eu não fizer isso, eu vou ficar igual o administrador aqui, ó, sem bem algum, e aí vou ter que perceber, cavar um outro propósito? Não posso. Não tenho força, não sou Deus. Não tenho poder para gerar uma outra vida, né? Se Deus me tirar os bens e for hoje o meu último dia derradeiro, que seja tudo para Ele. Há um ponto que, como o Senhor mesmo diz, aquele que morrer, né, em condição de justiça, será dado todos os bens de Deus para administrar, como acontece com os anjos do céu, com os santos no céu. Administram todos os poderes de Deus, todas as graças, né, como a Virgem Maria. Mas, se não, como é que eu vou fazer uma nova vida para mim? Para não ir cair direto no inferno, né? Como é que eu vou fazer uma nova vida para mim? Não tem. Não tenho força. E de medicar, também tenho vergonha, né? Não tem como. Então, por isso que Jesus fala que os filhos deste mundo são espertos. É porque eles usam da sabedoria para o seu próprio benefício. Usam da inteligência, dos seus bens, para o próprio benefício. Mas os filhos da luz não são tão espertos. Deveriam ser, então, inteligentes, sábios e cientes do valor de todas as coisas e de como, de fato, para viver uma vida digna, é necessário empenhar tudo para Deus. Não apenas 1%, 10% da sua vida, mas toda ela deve ser de Deus, porque ela já é. Você está aqui só para administrar. Boa administração para você, tenha um santo dia.